Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante frequente, eu vejo isso praticamente todos os dias no consultório, e é um clássico, que é a questão do peso corporal, especialmente em mulheres. É um assunto que a gente começa falando desde os 30 e poucos anos, vai se preocupando quando eu chegar aos 40, e depois então quando eu chegar aos 50, e isso foi uma coisa que eu vi todos os dias durante a minha própria vida e como ginecologista, trato disso todos os dias como ginecologista e como nutróloga, então é uma coisa que chama atenção. E a gente tem que perceber que a gente não pode comparar os 40 anos com, por exemplo, os 20 anos de idade ou até uma adolescente, e que aos 50 a nossa composição corporal muda. Mas o que é exatamente, então, essa questão da composição corporal? Eu própria tenho um peso muito parecido com o que eu tinha aos 20 e poucos anos, mas visivelmente meu corpo é diferente. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que na verdade é essa questão da tal da composição corporal? E vamos ver depois, no próximo vídeo, qual é a importância disso tudo e como a gente faz para modificar a nossa composição corporal de uma maneira saudável e compatível, né, com o que a gente tem. Então, esse vídeo de hoje é isso. A diferença entre peso e composição corporal. E qual é a importância disso? Muito bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos classificações de acordo com o índice de massa corpórea. Que raios é esse índice de massa corpórea? Para quem não está habituado a esse nome, índice de massa corporal é você pegar a proporção entre o teu peso e a altura. O que é isso? Eu pego o meu peso e divido pela altura em metros, divido pela altura em metros novamente. Isso vai dar esse tal de índice de massa corporal. Se eu tenho esse índice abaixo de 18,5, eu estou em baixo peso, ou seja, eu posso estar desnutrida. Se eu tiver entre 18,5 e 24,9, meu peso está dentro da faixa normal. Acima de 25 até 29,9 eu estou em sobrepeso e a partir de 30 eu tenho diversos graus de obesidade. E isso vai ser importante. Porém, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, a questão da composição corporal. Exemplo aqui, esse aqui é um exemplo clássico. Se a gente vir aqui, esses dois homens estão na balança, eles têm exatamente o mesmo peso e a mesma altura. Só que esse primeiro é forte, ele é muito musculoso, tem uma baixa quantidade de gordura no corpo, e esse outro aqui, com o mesmo peso e altura, tem uma composição de corpo completamente diferente. Então, se eu pegar o índice de massa corpórea destes dois, eles estão os dois em 30,8. Só que será que esse primeiro aqui é realmente um obeso leve? Não, né? Este daqui talvez sim esteja na obesidade, mas esse aqui não. Então, a questão, populacionalmente falando, índice de massa corporal, ele é muito interessante, porque ele determina estratégias múltiplas de saúde pública, orienta a questão de cálculo de risco, por exemplo, cardiovascular. Por outro lado, se a gente for pensar nessas duas composições corporais completamente diferentes, é natural que nós pensemos que isso daqui não dá para comparar a saúde de um e de outro e os riscos que cada um tem. Muito bem. E por que então é importante a composição corporal? Porque ela vai refletir nosso peso. O que é músculo? Então, a gente vai ter parte isso aqui é uma composição corporal clássica, 36% de uma mulher, mais ou menos, é músculo. Depois disso, vem a gordura essencial, que é aquela que a gente não consegue ficar sem. Essencial, que a gente diz, é aquela que a gente não precisa dela, que é o básico do básico de gordura. Tem a gordura de estoque, aquela que a gente vai, por exemplo, consumir quando está em jejum mais prolongado. Ou então, vamos depositar, dependendo da nossa questão hormonal. Parte do nosso peso, claramente, é osso e outros, como água, como outros componentes do nosso peso. Ou seja, isso aqui é muito variável. Quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura. Se você tem uma idade, por exemplo, adolescente, teu osso pesa menos do que aos 35 anos, por exemplo. Então, isso vai ser importante. Tudo isso junto é que vai formar o peso corporal. Então, como eu voltei lá, nosso índice de massa corporal reflete o peso só, em relação à nossa altura. Mas a gente tem que ver que isso vai ser muito importante, diferenciar o que está compondo este peso. Porque é isso que vai mudar nossa estratégia, se eu quero emagrecer, se eu quero engordar, se eu preciso ganhar músculo, se eu deixo de ganhar músculo, se eu tenho, por exemplo, um diabetes, eu preciso aumentar a quantidade de gasto da energia que meu músculo faz para consumir a glicose que está em excesso, ou seja, se eu consigo atuar individualmente, é muito mais interessante eu atuar sobre a composição corporal do que especificamente sobre o peso. Muito bem. E
A questão também de como a gordura do corpo está distribuída. A gordura visceral é aquela gordura que aumenta nosso risco cardiovascular, é aquela que leva aos depósitos de colesterol, de triglicérides, aos eventos de AVC, de infarto e tudo mais. A tendência da composição corporal masculina é juntar gordura no tronco, ou seja, a gordura visceral é maior no homem do que na mulher. Antes da menopausa, nós temos uma questão hormonal que nos protege. E isso vai fazer com que a gente tenha um modelo de corpo muito parecido com o em pera, né? O padrão feminino de gordura corporal é aquele de membros inferiores e menos no abdômen, como é o caso do homem. Então, se a gente pensar que pré-menopausa nós temos essa composição corporal mais em pera do que em maçã, e na menopausa, com a queda hormonal, isso a gente vai ter um vídeo sobre isso, nós vamos progressivamente nos assemelhando mais à gordura em maçã, que a gente fala, a gordura visceral pode aumentar, a gente vai ter que intervir. E muitas vezes, nos casos de obesidade, por exemplo, nós temos um acúmulo diferente desse também, e é onde a gente tem que atuar. Às vezes o peso nem mudou, mas a composição corporal e a distribuição da gordura também podem ter mudado. E como é que eu vou saber como é que está a composição corporal? Eu tenho diversos métodos para medir isso. Eu posso avaliar isso através de pregas cutâneas. Existem adipômetros, a gente consegue medir as pregas cutâneas, isso é calculado, e aí a gente consegue saber quanto tem de músculo, quanto tem de gordura nesse corpo. A gente também pode utilizar, por exemplo, ultrassom. Tem vários cálculos que nós fazemos de acordo com a quantidade de músculo, de gordura que nós temos em diversas medidas corporais, e isso fala para a gente qual é o percentual de gordura e de músculo desse corpo. Também temos a DEXA, a densitometria óssea de corpo inteiro. Ela vai verificar para mim também o que é músculo, o que é gordura. E temos a bioimpedância, que é um dos mais fáceis de execução, é o mais caro, obviamente, do que as medidas de prega cutânea, mas dá uma boa ideia também do quanto a gente gasta de energia. Além de dizer para mim, tanto disso é músculo, tanto disso é do teu peso é gordura, ele calcula para a gente quanto a gente gasta de energia. Claro que tem outras formas, mas a gente tem como bioimpedância e as pregas cutâneas as formas mais difundidas, as mais simples, na verdade, de execução. Muito bem. E como eu disse, a gente vai ao longo da vida aumentando o nosso percentual de gordura e caindo devagarinho também a quantidade de músculo corporal. E isso vai ser importante na questão de metabolismo. Quem consome energia é o músculo. A gordura consome muito menos energia. Então, boa parte daquelas pessoas que comem um pouquinho e já engordam, muitas vezes é por falta de músculo. E se a gente trabalhar esse músculo e diminuir o percentual de gordura, nós conseguimos com que essa pessoa de fato emagreça. Muitas vezes com menos diferença na balança do que até a gente imaginaria inicialmente. Então, nada mais importante do que ver isso. Quanto você perdeu, na verdade, de gordura e quanto você ganhou de músculo. Muito mais importante do que o próprio peso em si. Claro que se eu não tenho a disponibilidade de verificar isso, o peso vai ser um parâmetro bastante importante. Aqui nesse gráfico, a gente vê muito bem como é que a gente se comporta em termos de percentual de gordura ao longo da idade. Se eu pensar na infância e na adolescência, eu tenho um percentual de gordura aqui. Isso aqui é uma população americana, mas a gente consegue estender para a brasileira. Começa a aumentar a partir do final da adolescência e vai aumentando progressivamente até a velhice. Então, o que nós vemos aqui? É inexorável a questão de acúmulo de gordura corporal nas mulheres. Nos homens também acontece, mas num grau um pouquinho mais leve. Só que o que a gente pode fazer com que isso seja controlado, isso não seja excessivo e isso seja uma coisa saudável, que esse acúmulo seja simplesmente natural. E isso a gente tem inúmeras formas, especialistas vários, que a gente tem como acompanhar. É claro que eu gostaria de ser a Sophia Loren, né, especialmente quando ela tinha seus 20 e poucos anos, e ter esse corpo maravilhoso que ela tinha. Mas mesmo uma mulher linda como ela, ao longo dos anos, foi perdendo e ela envelheceu. Só que se você imaginar que ela tem 80 e tantos anos hoje, a gente pode pensar que a gente tem uma chancezinha ali, bem pequenininha, de se parecer com ela aos 80 e tantos. E para isso a gente vai ter que fazer algumas medidas, alguns cuidados, especialmente cuidados de alimentação saudável, exercícios físicos, hábitos saudáveis, enfim, que a gente vai entrar em detalhes em outras oportunidades, para que a gente tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento interessante.
A única pessoa que aos 20 anos se parece com aos 70 é a Cher, só que a Cher é uma insuportável e a gente não pode mais falar dela, ok? Muito bem. E o que a gente pode fazer, então, para que tenha esse envelhecimento saudável? Primeira coisa, nos cuidarmos, né? A gente tem diversos especialistas que cuidam da gente. A gente tem como acompanhar isso por um check-up anual. Se a gente conseguir se cuidar direitinho, respeitando as individualidades, cada mulher tem seu tipo de corpo, cada mulher tem sua composição, e não adianta eu imaginar, por exemplo, deste tamanho que eu sou, que eu vou ficar aquela mulher super fortona, com aquela coxa super grossa. Não, eu vou ser sempre pequena. Este é o meu normal. Ao mesmo tempo, eu não posso querer que aquela mulher que tem os ossos super largos, que ela é super forte naturalmente desde que ela nasceu, ela seja uma pessoa mignon. Então, a gente tem que respeitar na mesma idade diferentes composições corporais e isso de uma maneira saudável. E, claro, eu tenho que respeitar a idade também. Não imagino que uma menina de 20 e poucos anos tenha a mesma composição corporal e a mesma saúde de uma mulher aos 70. Ao mesmo tempo, se a gente vir aqui nessa foto, por exemplo, eu estou vendo 4 mulheres em idades completamente diferentes entre si, são 4 gerações, e todas elas com aparência saudável e bonitas, né? Então a questão o que é saudável e o que é belo, é uma questão muito relativa. E a beleza, muitas vezes, está nesses detalhes, nessa questão do ser saudável, ser belo ao mesmo tempo. Muito bem, e tem mágica? Não, não tem mágica. Isso daqui é uma coisa que a gente, se vira alguma coisa muito milagrosa, ou fez errado, ou teve riscos. Existem preços que se paga para se transformar milagrosamente. Tirando isso, tirando uns milagres ou um desejo que você fez para o gênio da lâmpada, sim, demanda esforço, sim, demanda especialidade, sim, demanda alguns cuidados. Muito bem, espero que tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, então, dessa composição corporal e como ela vai evoluindo ao longo da vida da mulher. Obrigada, até a próxima.